Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jessie Marques. Me siga lá nas outras redes sociais, né? Nas outras plataformas, que você vai encontrar muito conteúdo sobre terapia, autoconhecimento e oração. Bom, essa semana eu gravei um vídeo sobre o processo da oração dentro da terapia. Também gravei outro vídeo, né, falando sobre oração, né, o que é oração e como orar. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o porquê que é importante, o porquê que é importantíssimo você ter essa prática da oração. Bom, nós somos seres espirituais, temos uma alma e moramos em um corpo. Então, nosso corpo, essa carne aqui, ela vai ficar, ela vai envelhecer, né, com o passar do tempo. Eu aqui com meus 40 anos, já estou aí não quero falar metade do meu tempo, porque eu espero viver lá até os 100, né? Então, digamos aí que já vivi um pouquinho de coisa. Então, essa nossa carne, ela vai acabar. A nossa alma é o que carrega nossas emoções. Tudo aquilo que você viveu dentro da barriga da sua mãe, desde quando você foi gerado, a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência, o seu hoje, tudo isso é gerado emoções, e essas emoções, né, elas alimentam a sua alma. Então, quando a gente diz que existe uma briga entre alma e espírito, são as nossas emoções, aquilo que a gente conhece desde a nossa infância, aquilo onde a gente foi gerado, né? São as emoções, a nossa alma brigando com o nosso espírito. Então, Jesse, o que é o espírito? O espírito é a nossa ligação com o nosso Criador, com Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez. Então, quando estamos falando aqui do mundo espiritual, tanto o mundo espiritual luz como sombra, a gente precisa alimentar esse espírito. Então, tem muita gente que alimenta o espírito de uma maneira errada e vai caminhando aí para um lado sombra, mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje vamos falar da nossa oração, da prática da oração, alimentar o nosso espírito para a luz, para ser luz onde chegamos. Então, por que devemos orar e por que é importantíssimo orar? Porque quando você ora, você está alimentando o seu espírito. Assim como você alimenta esse corpo aqui, essa carne, assim como você tem que comer, você tem que tomar o seu banho, você tem que se cuidar, ter a sua higiene pessoal, tomar bastante água, se hidratar. Assim como você tem que cuidar desse corpo, fazer exercício, você também precisa alimentar, né, o seu espírito. A sua alma, ela é automaticamente alimentada todos os dias. Por quê? Porque do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, a sua alma, ela está sendo alimentada. Ela está sendo alimentada do quê? De tudo que você já viveu lá atrás. Então, muita coisa que você já viveu lá atrás, já tem uma memória ali marcada dentro da sua alma, que ela só vai continuar empurrando ali, fazendo você voltar para mais daquilo, porque é aquilo que ela já conhece. Então, por que você tem que orar? Porque quando você ora, você alimenta o seu espírito ele ganha força, o seu espírito ele tem mais resistência para lutar contra os desejos da sua alma. E os desejos da alma quais são? Sempre indo para aquilo que ela já conhece. Então, se você veio de uma família sem base, sem estrutura emocional nenhuma, como foi o meu caso, pais separados, uma infância de muita escassez, uma infância onde eu via muitas brigas, uma infância com muita dificuldade em todas as áreas. Então, se é isso que eu conheço, é para lá que a minha alma vai querer voltar
todos os dias. Por quê? Porque é aquilo que ela conhece. Então, para ela é muito mais fácil voltar para essa zona de conforto, voltar para viver aquilo que ela já conhece. Então, o que muitas vezes acontece? Pessoas que vieram de um lar destrutivo, um lar onde tem pais separados, relacionamentos abusivos, o que vai acabar acontecendo? Ela vai caminhar para aquilo que a alma dela já conhece, ou seja, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Por quê? Porque é aquilo que a alma dela conhece. Então, aquilo que a alma conhece, ela reconhece, então logo eu vou partir para o lado mais fácil. Isso é o que a nossa alma faz diariamente. E o nosso espírito? O nosso espírito, quando alimentado, ele vai estar ligado ali com o nosso Criador. E o nosso Criador, ele quer o que pra gente? Ele quer prosperidade, ele quer cura, ele quer coisas boas. Não é isso que a palavra diz? Então, quando eu alimento o meu espírito em oração, quando eu fortaleço ele em oração, quando eu tenho essa ligação com Deus, alimentando-me de oração, eu sou guiada pelo Espírito. Eu sou guiada para as coisas do mundo espiritual, que é o que deve ser. Por quê? Porque a nossa alma vai ficar, o nosso corpo vai ficar, mas o nosso espírito vai se unir com Deus e é para lá que a gente quer ir, não é mesmo? Quando você acorda todos os dias de manhã, 2 áreas da sua vida, elas vão ser alimentadas automaticamente, o seu corpo e a sua alma. A sua alma já com suas emoções, ela só vai continuar gerindo aquilo, e o seu corpo físico, né, com o seu alimento, o que você toma, o que você come, enfim. Espiritual, a prática espiritual, ela é pouco alimentada. Por quê? Porque para alimentar o seu espírito, você precisa parar, você precisa ter aquele tempo, você precisa se dedicar. Você não vai conseguir no automático, você só consegue no automático quando você já tem um tempo de prática. E para esse tempo de prática acontecer, você tem que tomar a decisão de todos os dias você querer alimentar o seu espírito. Então, quando você começa a alimentar o seu espírito, ter essa comunhão com Deus, se aproximar de Deus, Ele vai te caminhar para coisas do espírito, para coisas da luz, né? Então, quando você vai para esse caminho, você está sendo guiada pelo Espírito Santo, você está sendo guiada por Deus. E com certeza você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, no seu propósito de vida. Você vai viver uma vida mais feliz, você vai viver uma vida mais abundante, você vai viver uma vida com mais curas emocionais. Por quê? Porque você vai estar alinhada com seu espírito. Mas quando você deixa de orar, quando você vai vivendo no automático, você acaba alimentando o seu corpo e você acaba sendo guiada pela sua alma. Mas o guiada pela sua alma é apenas repetir aquilo que você já conhece, aquilo que você já viveu lá na sua infância, lá na barriga da sua mãe, os seus relacionamentos. Então, muita gente, ela acaba vivendo ali num círculo, né, vicioso. Ela vai se repetindo, por quê? Porque você só vai viver mais daquilo que a sua alma conhece. Então, tudo que a sua alma conhece, ela reconhece e ela traz para a sua vida. Por isso que é importante todos os dias você ter a prática de alimentar também o seu espírito, para daí sim você viver coisas novas, você viver coisas que Deus tem para você. Tá bom? Grande beijo, fica com Deus e para essa semana foca em alimentar o seu espírito, tá bom? Grande beijo, fica com Deus.